noite. Tem duas coisas, basicamente, que as pessoas não sabem sobre os 10 mandamentos. A primeira delas é onde é que fica, né? Se você fizer uma pesquisa entre os crentes e disser onde é que fica mesmo os 10 mandamentos, muita gente não sabe, que é Êxodo, capítulo 20. Muita gente, por exemplo, também não sabe. Obrigado. Muita gente, por exemplo, não sabe quais são os 2 primeiros mandamentos. Quando eu cheguei aqui, há muitos anos atrás, muitos anos não, 21, não é? Quando eu cheguei aqui, eu perguntava, qual é o primeiro mandamento? Aí o pessoal respondia, parecia que estava numa missa. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Mas nem de longe. O primeiro mandamento que foi dado por Deus a Moisés é: não terás outros deuses diante de mim. E o segundo, não farás para ti imagens de escultura. Esse que você pensou, amar o Senhor sobre todas as coisas, é o grande. Foi um resumo de todos os outros, dado por Jesus, que disse que o resumo de todos os outros eram 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas os 2 primeiros mandamentos são: não terás outros deuses diante de mim e não farás para ti imagem de escultura. Também muita gente confunde, muita gente não sabe, que existe uma diferença entre os 10 mandamentos dados por Deus no Monte Sinai e os 10 mandamentos da Igreja Católica. São 2 coisas quase que completamente diferentes. Por exemplo, se você procurar aqui nos 10 mandamentos dados por Deus, guardar dias de festas, você não vai achar. Se você encontrar nesses 10 mandamentos dados por Deus, não pecar contra a castidade, você não vai achar. Aí você fica se perguntando assim, mas peraí, então o que foi que eu aprendi? Não, você não aprendeu os 10 mandamentos dados por Deus no Monte Sinai. Você aprendeu os 10 mandamentos do catecismo. São 2 coisas muito, muito, muito diferentes. Mas também, muitas pessoas não sabem o que é que vem antes dos 10 mandamentos. Porque quando a gente abre para Êxodo 20, a primeira frase é: então falou Deus. Então falou Deus todas estas coisas. Esse então podia ser traduzido como depois disto. Depois de algo muito forte que aconteceu anteriormente. E é sobre esse algo muito forte que eu gostaria de falar, porque os 10 mandamentos são um evento tão único que eles não poderiam ser dados assim de maneira seca. Aconteceu um espetáculo. E a mim me choca que a maioria do povo de Deus não sabe que espetáculo foi esse, o que aconteceu, que história foi essa. Se você perguntasse aos crentes, antes dos 10 mandamentos, exatamente antes, como foi, o que foi que Deus fez? Como é que ele introduziu os 10 mandamentos? Então, nós vamos ler Êxodo 19, que vai mostrar todo um espetáculo produzido por Deus. É como se fosse apresentar uma grande coisa mesmo. Todo um espetáculo para introduzir os 10 mandamentos. Êxodo 19 diz assim: no 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia desse mês, vieram ao deserto de Sinai, e tendo partido de Refidim, vieram ao deserto de Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel de frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: tende visto o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre as asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos,
porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa, e são estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo, e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo, e disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo, purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. E Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes. E disse ao povo: estáis pronto ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. Ao amanhecer do terceiro dia, aqui vem o espetáculo, houve trovões, relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como a fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, clamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte Sinai, e Moisés subiu, e o Senhor disse a Moisés: desce, adverte ao povo, que não traspasse o limite, até ao Senhor, para vê-lo, a fim de que muitos deles não perecerem. Também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de consagrar, para que o Senhor não os fira. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: marca limites ao redor do monte e consagram. Replicou-lhe o Senhor: depois subirás tu e Arão contigo, e os sacerdotes, porém o povo não traspassem o limite para subir ao Senhor, para que não os fira. Desceu, pois, Moisés ao povo e lhes disse tudo isso. Olha comigo, capítulo 20, versículo 18. Diz: todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos e o clangor da trombeta, e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. E disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe em pé, porém Moisés se chegou
a nuvem escura aonde Deus estava. Amém? É um espetáculo ou não é? Dos grandes. Antes dos 10 mandamentos, nunca esqueça. Existe uma demonstração de poder jamais presenciada por povo algum na terra. O que eles viram no Egito talvez não se compare ao que eles vão ver no Monte Sinai. Quando Moisés foi recapitular a lei antes de entrar na terra prometida, ele fez questão de, em Deuteronômio 4, recapitular essa cena do monte. Ele disse: olha, nunca houve na história da humanidade, nunca existiu entre os povos uma cena como essa, em que Deus falasse ao seu povo do meio do fogo. Nunca, nunca, nunca isso aconteceu. Jamais, jamais que Deus fez isso. Moisés queria que eles lembrassem que esse era um daqueles que a gente chama de eventos únicos na Bíblia. Evento único. A Bíblia está cheia de eventos únicos. Ou seja, eles aconteceram uma vez e eles não vão mais acontecer. Não entender isso faz as pessoas virarem fanáticas. Não entender isso faz as pessoas enlouquecerem. Faz as pessoas virarem estúpidas. São eventos únicos. Aconteceram uma única vez e não vão mais acontecer. Por exemplo, Deus pedindo o seu filho a Abraão em sacrifício. É um evento único. Sim ou não? Deus não vai pedir seu filho em sacrifício. Deus abrindo o mar vermelho para tirar uma nação do Egito. É um evento único. Não vai mais acontecer. Deus descendo no monte, reunindo uma nação inteira e falando a esta nação desta forma, nunca havia acontecido e também não vai acontecer outra vez. Deixa eu só recapitular alguns detalhes desse, como vamos chamar? Espetáculo, show, demonstração de poder, momento tremendo. Eu não sei se você entendeu tudo o que aconteceu aqui no monte. Deus vai fazer uma aliança com Israel. É o que nós chamamos de velha aliança. Deus vai fazer uma aliança e os 10 mandamentos, eles são uma síntese dessa aliança. Muita gente pensa que os 10 mandamentos são toda a aliança. Não, toda a aliança gira em torno de uns 614 mandamentos. Os 10 mandamentos são uma espécie de resumo. Havia mandamentos até relacionados ao parto, mandamentos relacionados à menstruação, mandamentos relacionados a quem pecou sem querer querendo. Havia todo tipo de mandamento. Deus chama isso aqui de uma aliança. Junte a nação, Moisés, eu vou fazer uma aliança. Tem um livro da lei, o livro de Deuteronômio, é meio que escrito como se fosse um documento de pacto, um documento de aliança. A questão é o seguinte, Deus está dizendo: vocês não vão ser uma monarquia, vocês não vão ser uma parlamentarismo, vocês vão ser um reino de sacerdotes. Vai haver um grupo de sacerdotes consagrados, eu passo a minha palavra para eles, e eles passam para o povo. Aliás, se você olhar a lei de Moisés do ponto de vista administrativo, é fantástico a preocupação com os pobres, com as viúvas, com os escravos. Muita gente acha esquisito que houvesse escravos no Velho Testamento. Sim, porque havia em todas as nações, mas há uma provisão de libertação dos escravos no ano do jubileu. A cada 49 anos, os escravos eram libertos, as dívidas perdoadas, terras recuperadas,
Existem preocupações com os estrangeiros, com viúvas, com órfãos. É um sistema muito interessante para se administrar uma nação. Então Deus diz: vocês vão ser a minha propriedade particular entre todas as nações da terra. Essa aliança faz de Israel algo muito especial. E admitamos, Israel é alguma coisa muito especial, tanto na Bíblia como para a história da humanidade. Israel fica no centro das nações, inclusive está dito em Ezequiel capítulo 5, versículo 5. Essa é Jerusalém, eu a coloquei no meio, bem no meio das nações. Muitos dos problemas da ONU têm a ver com Israel. As atitudes de Israel mudam o mundo. Dependendo do que Israel fizer, o mundo muda. Deus disse: vocês serão uma nação especial, vocês serão a minha nação particular. Agora é o seguinte, eu vou descer, vou falar com vocês do monte, mas tem algumas regrinhas. Ninguém toque no monte. Esse negócio do monte aqui não é para subir no monte. O povo não subiu ao monte. O povo estava de frente ao monte. E Deus falou: não toca no monte, porque quem tocar morrerá. 3 dias sem sexo para os casais. E o animal que tocar o monte também morrerá. Eu vou descer numa nuvem escura. Não é bem o que você esperava de Deus, né? Aliás, tem muita coisa de Deus que você não espera. Se perguntasse assim: como é que Deus desceria sobre o monte? Você fala: Deus desceria numa nuvem. Nuvem de que cor? Né? Branquinha, né? Racista, alguns diriam, né? Deus desceu numa nuvem afro. E uma nuvem escura. Aliás, tem umas coisas que você não vai acreditar. Eu estava dando uma matéria aqui, fiquei perguntando qual era o trono de Deus. Ninguém sabia. Ele é meio preto, viu? O trono de Deus é meio preto. Então Deus disse: eu vou descer numa nuvem escura. Aqui estão as regras. Por 3 dias o povo deve se consagrar, lavar as suas vestes e esperar por este momento. Moisés vem para o povo e fala: olha aí, vamos fazer uma aliança com Deus. É nós e Deus, é um pacto. E o povo diz: tranquilo, tudo o que o Senhor falou, faremos. Vai ser assim. Então no 3º dia começou. Vou dar para você um pequeno resumo. Ao amanhecer do 3º dia, logo cedinho de manhã, trovões. Não é um trovão, é trovões. Deus vai falar no monte. Eu acho engraçado que algumas pessoas têm medo de trovão, não é? É muita gente que tem medo de trovão. Esses dias eu conversei com uma moça, ela estava lá em casa, eu morro de medo de trovão. E eu gosto de acalmar as pessoas dizendo assim: você conhece alguém que morreu de trovão? Né? Não existe ninguém que morreu de trovão. Trovão não faz medo. Aliás, toda vez que você ouvir um trovão, isso é uma bênção. É sinal que o raio não te matou. Então por isso você ainda consegue você ainda consegue ouvir o trovão. Ninguém morre de trovão. Você devia ter medo do raio. Trovão não faz medo. Mas eu acho que esse aqui fez. Ao amanhecer, imagina, vem a nuvem negra, uma nuvem escura, e começa em cima do monte, e começam trovões e relâmpagos, e uma nuvem espessa, uma nuvem grossa, talvez uma nuvem jamais vista pelos filhos de Israel. Como se não bastasse, começa um toque de trombeta. Que tipo de toque? Como foi o toque de trombeta? Diz a Bíblia que foi um forte clangor
clangor. Diga clangor 10 vezes que você se atrapalha. Né? Um forte clangor de trombeta. E aí o que aconteceu? A Bíblia diz: todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Não houve uma pessoa que não tivesse medo naquele dia. Não houve uma pessoa que não tivesse medo naqueles dias. Mas o espetáculo está aí ainda só no meio. O monte inteiro virou fumaça. Meio fumaça, meio fogo. Meio brasa. Todo o monte fumegava. É engraçado que quando a gente pensa sobre os 10 mandamentos, a gente não pensa sobre isso. A gente só pensa numa lista, numa tabela, ignorando tudo o que aconteceu em volta. Todo o monte fumegava, porque o Senhor Deus descera sobre ele em fogo. Eita, vai piorando. Deus desce em forma de fogo. Não é aquele foguinho que Moisés viu. Deus desce. O Monte Sinai deve ser muito grande. Onde é o Monte Sinai? Eu não sei. Tem um monte lá em Jerusalém que as pessoas dizem que é o Monte Sinai. Não sabemos onde é o Monte Sinai. Existe uma cadeia de montanhas e talvez os judeus muito espertos, sabendo que isso dá um turismo medonho, escolheram um, falaram, esse aqui, pronto, Sinai, pronto, aqui. Foi aqui. Foi aqui que Moisés fez as coisas. Foi aqui que o Deus desceu em forma de fogo. E a sua fumaça subia como fumaça de uma fornalha. Já está demais, não está? Não está um pouco demais assim o negócio? Mas não para. Diz a palavra de Deus. E todo o monte tremia. Parece que as demonstrações de poder não param. O monte começa a tremer. Você está somando tudo? Você está fazendo a imagem mental? Está tentando viver a situação? Uma nuvem assustadora, do meu ponto de vista. Trovões, relâmpagos, o que mais? Fumaça, o que mais? Trombeta, uma banda enorme, tocando lá em cima do monte, que ninguém sabe de onde veio. O que mais? Tem mais coisa? E o monte tremendo, é tremendo isso. É ou não é? É um evento único. Atenção, líderes malucos que um dia venham ouvir essa mensagem. Não tente repetir isso, é um evento único. Né? Não vai rolar, não prometa que vai acontecer de novo. O monte todo está tremendo. E o clangor de trombeta, o que aconteceu? Aumentou o volume. Diz a Bíblia, e o clangor ia aumentando cada vez mais. Aí Moisés começou a falar com Deus, e Deus lhe respondia do meio do trovão. E depois disso, um pouco depois, aí a Bíblia diz, então falou Deus todas estas coisas. É um espetáculo incrível, não é? Imagina um monte em brasas, fumaçando, trovões, raios, trombetas, monte tremendo. Você gostaria de ter visto esse espetáculo? Você teria curiosidade de ter visto isso? Em alguns lugares, se eu perguntasse, quantos gostariam de ter visto esse espetáculo? Muita gente diria, amém, eu. Pois eu vou lhe dizer uma coisa, eu não. Eu não gostaria de ter visto o que aconteceu aqui. O que aconteceu aqui foi tão forte, além da Bíblia dizer, quantas pessoas ficaram com medo? Todos. E mais de 1 milhão de pessoas. Todos ficaram com medo. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Existem coisas que não é para você estar vendo.
não é para ver. Não vai lhe fazer nenhum bem. Quando pessoas na Bíblia têm uma visão de alguma coisa do outro lado, é comum elas entrarem em pânico. Porque o homem pecador, na sua atual condição, não está preparado para ver as coisas do mundo invisível. A propósito, imagina só por que se chama mundo invisível. É para não ser visto. Se fosse para ser visto, não se chamaria invisível, chamaria mundo visível. É invisível, pertence ao mundo espiritual. Além de todo mundo ficar com medo, olha, em Êxodo 20:18, diz que todo o povo presenciou os trovões e tudo que aconteceu e disse: Moisés, estamos fora. E você gostaria de ter visto? O povo não quis mais ver. Moisés, vai lá, fala você com Deus. A gente vai ficar aqui, ó, de longe. Isso aí não é para nós. E aconteceu assim. O povo teve uma consciência de pecado. Uma visão espiritual fez com que o povo entendesse: eu sou o pecador demais. Eu não posso nem me aproximar disso aí. Realmente eu não posso tocar nesse monte. Realmente, eu tenho que ficar de longe. Eu não sei se era assim que você sabia que os 10 mandamentos foram dados. Talvez você imaginava Deus descendo numa nuvem branquinha, com anjozinhos branquinhos, tocando uma harpazinha, e Deus dizendo uma listinha de mandamentos. Não, alguma coisa horrível aconteceu. Horrível no sentido de que o homem natural não estava preparado para contemplar aquilo. Outro dia eu vi um áudio, a prefeitura de uma cidade do Rio Grande do Norte, Afonso Bezerra, uma cidade que eu conheço, mandou um drone fazer umas filmagens à noite. Logo quando começou a surgir esses drones, né? E veio uma equipe lá com um drone poderoso, com luzinhas e tudo mais. Só que não avisaram para a população da cidade que um drone ia passar pela cidade, né? E o resultado, muita gente com medo, muita gente correndo ao ver o drone, né? Se aproximando, pessoas batendo nas portas: pelo amor de Deus, abra aqui, tem uma coisa horrível aqui me seguindo. Então o ser humano não está preparado nem para ver um drone. Imagina você na mata à noite, um drone passando. O ser humano não está preparado para ver um drone, para ver alguma coisa pequena, desconhecida. Como é que será que ficou o coração dessas pessoas quando viram esta manifestação de Deus no monte? Isso aqui é o que a gente chama de velha aliança. É Moisés falando com Deus. E Deus dizendo: olha, vocês vão ser a minha nação. Eu sou isso aqui. Eu sou esse poder. Aliás, desci em nuvem escura para que ninguém me veja. Quem vê morre. Eu sou isso. Aqui estão as regras. Esta é a velha aliança. E a nova? Como é a nova aliança? Quais são as regras da nova aliança? Abra comigo para o livro de Hebreus, capítulo 12. A Bíblia é uma revelação progressiva. Você nunca vai ter todas as informações num texto só. À medida que a Bíblia vai prosseguindo, ela lhe dá mais informações sobre um texto específico. Em Hebreus 12, nós vamos ter novas informações sobre o que aconteceu no Monte Sinai antes da entrega dos 10 mandamentos. Só que agora também
em forma de contraste. A partir do versículo 18, Moisés, aliás, o escritor de Hebreus está dizendo que o nosso negócio é outro. O nosso relacionamento com o Senhor não está baseado naquilo que aconteceu no Monte Sinai. Aquilo é importante para nós. E tudo daquilo lá que for confirmado no Novo Testamento, nós temos que seguir. Mas não é aquela a base da nova aliança. Olha comigo o versículo 18. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente. O escritor agora nos dá a informação que aquele fogo lá do Monte Sinai era um fogo palpável, era brasa. Imagina um Monte Sinai em brasas. E a escuridão, houve um eclipse, porque lembre, uma nuvem negra fecha o tempo. E as trevas. E agora somos informados também que houve uma tempestade. Puxa vida, vai piorando, né? Eu pensei que ia ficando mais leve, vai pior. Além de tudo, tem fogo, tem água, tem buzina, tem um monte tremendo, tem brasa, tem fumaça. O espetáculo não para. E a tempestade, e ao clangor de trombetas, e ao som das palavras. Nós talvez não paramos para pensar assim o peso da palavra de Deus. Essa palavra foi ouvida pela nação de Israel, mais de 1 milhão de pessoas. Deus falou do monte, todo mundo ouviu. Deus falou do meio do fogo. Deus falou em forma de trovão, o som das palavras. Continua. Tais que quantos o ouviram, suplicaram que não se lhes falassem mais, pois já não suportava o que lhes eram ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo, era horrível o espetáculo, que Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo. Ficamos sabendo agora também que o próprio Moisés teve medo. Ele que um dia já tinha visto uma manifestação de Deus na sarça ardente. Agora, o próprio Moisés também tem medo. Essa é a velha aliança. Mas o contraste com ela começa a partir do versículo 22. Mas tendes chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e as incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos arrolados no céu, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Preste atenção. Na chamada última ceia, Jesus disse uma frase que contrasta com Moisés. Quando Moisés disse, olha, eu estou trazendo da parte de Deus uma aliança. Na última ceia, Jesus disse, este é o cálice da nova aliança. A nova aliança no meu sangue. Não precisa raios, trovões, relâmpagos. Não precisa 614 mandamentos. Não precisa que o seu cachorro, se tocar o monte, morra. Não precisa nada disso. Este é o sangue da nova aliança. Na nova aliança é assim, enquanto que a lei de Moisés, convenhamos, é pesada. É ou não é pesado? Vá ler o Velho Testamento. Vá ler a lei de Moisés. É pesado, tinha regra para todas as coisas. Absolutamente tudo estava regulamentado. Enquanto a velha aliança parece pesada, Jesus disse, vinde a mim e achareis descanso para vossas almas,
Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Muitos crentes gostariam que Jesus tivesse dito: meu jugo é pesado, o meu fardo é pesado. Não, não é. Não é. Nunca vai ser. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não vai ter morte para quem tocar no monte. Há muitos contrastes entre a velha aliança e a nova. Enquanto que a velha aliança era altamente burocrática, a nova aliança é extremamente simples. Venha, me siga, aprenda de mim, pronto. Venha, me siga, aprenda de mim. Eu fico muito triste quando vejo que pessoas cristãs, que são da nova aliança, mas eles foram criados sobre alguns aspectos da velha aliança. Pessoas com regra até para cortar cabelo. Pessoas que fazem votos de nazireado. Pessoas que precisam estar presos às leis de Levíticos, às leis de Números, às leis do Êxodo, às leis do Deuteronômio. Eles não entendem que estão numa nova aliança. Pastores que parece que estão na velha aliança. No catolicismo, por exemplo, o sacerdote precisa de uma veste para lembrar o sacerdote da velha aliança, que tinha uma veste sacerdotal. No luteranismo, me parece também, e no anglicanismo, os pastores têm uma veste. Aí o resto tem um paletó, que é para lembrar alguma coisa, de que o sacerdote é alguém muito ungidão, muito especial. Acabam criando uma terceira aliança, onde gravata é sinônimo de santidade, com argumentos incríveis. Não, está na Bíblia: veste a tua melhor roupa e vai louvar ao Senhor, aleluia. Onde é que você viu isso? Gravata é mais pagã do que cristã. Durante um bom tempo foi, acredite, um babador. Acredite, durante um bom tempo, gravata foi um babador. Durante outro tempo foi uma veste de soldados, colocarem aquilo sobre o pescoço, e alguém botou na cabeça que aquilo é um instrumento de santidade. Não, não é. Estamos na nova aliança. Eu não preciso me empalitosar ao meio-dia para dar a imagem de que eu sou um pastor sério. Não. O jugo de Jesus é suave e o seu fardo é leve. Esse caminho é chamado em Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 18, de o novo e vivo caminho. Ele é muito melhor, ou não é? Imagina se você tivesse vivido nos dias da velha aliança, com todas aquelas regras, algumas muito estranhas. Por exemplo, não podia usar roupas de duas cores. Todos vocês já estariam condenados com base... Você não, né, Priscila? Todos vocês estariam condenados, com exceto a Priscila, sua santidade Priscila, que está com a roupa de uma cor só, né? Que coisa. Tem uma regra muito estranha, por exemplo. Se dois homens estivessem brigando, um marido brigando com outro homem e a mulher tentando apartar, pegasse nos Países Baixos, você entende o que é os Países Baixos? Pegasse nos Países Baixos do homem, a mão dela seria cortada. Até hoje eu não entendo. Né? Parece severo. Não, só queria salvar o marido. Aí peguei nos, como é que chama? Nos documentos, nos Goebbels, sei lá, né? Não, só queria salvar o marido. Aí eu usei esse artifício bem covarde, né? Peguei e torci. Então vai ter a mão cortada. Não entendo. É pesada. A velha aliança é pesada. Tem coisas pesadas. O sábado da velha aliança era pesado. Pesado. Não podia trabalhar no sábado, mas não era só não trabalhar. Nem você, nem seu filho. Nem sua mulher, nem o hóspede. Não podia fazer nenhuma obra servil. E nem o boi. O boi é a tecnologia da época. Ou seja, nem o teu carro. O sábado era um sabadão
pesado. Um homem um dia fez um fogo no sábado. No livro de Números. O que aconteceu? Ele foi apedrejado. Ele fez um fogo. E ele foi apedrejado. Convenhamos, queridos, esse caminho da nova aliança é muito melhor. Amém? Se ele é melhor, a grande pergunta é: por que você não está nele? Você que tem ouvido sobre o novo e vivo caminho. Você que tem ouvido sobre a nova aliança. Por que você não está nele? Você só tem uma vida para entrar nesse caminho. Por que você não está nele? Em segundo lugar, por que você não ama esse caminho? Você que já entrou nele. Por que você não ama? Você entrou meio lesma gospel. Parece que não entrou com os dois pés. Por que você não ama esse caminho? Em terceiro lugar, por que você não cresce nesse caminho? Existem coisas maravilhosas para a gente descobrir. Eu fico pensando no que Deus disse ao profeta Jeremias. Aliás, Deus falou da nova aliança para Jeremias. Ele disse: invoca-me e responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Tem coisas maravilhosas para você crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Por que você não cresce neste caminho? Esse novo caminho é baseado na morte de Jesus Cristo na cruz. Eu queria encerrar apenas lendo o resto dessa passagem de Hebreus 12, que diz assim, a partir do versículo 25: tende cuidado, não recuseis ao que fala, e aqui no caso é Jesus. Pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém ele promete dizendo: ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção destas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça. Retenhamos o quê? Retenhamos o quê? A graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Volte a pensar no monte. Nuvem negra, monte em brasas, fumaça, tremor, trombetas, trovões, raios, uma voz no meio do fogo em forma de trovão, tempestade. Eu não queria estar lá, não. Eu não queria. Se você queria, você é um bebê. Você é daquelas pessoas que, eu preciso dos sinais, sinais, os milagres, milagre, tô ficando doido por milagre, milagre. Você é um bebê, você é um doido. Eu não preciso ver um monte pegando fogo para obedecer a Deus. Deus tem falado ao meu coração nessa dispensação pela sua palavra. Porém, você que se recusa a crer no novo caminho, pense como foi aterrorizante. Um dia não será aterrorizante estar na presença de Deus. Apocalipse 7,14 diz que se reunirão diante do trono pessoas de todas as tribos, línguas e nações, diante dele. Não será aterrorizante, será prazeroso. Porém, o juízo final é aterrorizante. No juízo final é algo do tipo, as pessoas desejando que um monte caísse sobre elas, porque elas não suportarão encarar Deus que se assenta no trono e o seu Filho, o juiz dos vivos e dos mortos. O homem pecador diante de Deus
ele tem uma convicção profunda de pecado. Foi o que aconteceu lá no monte. O pessoal disse: estamos fora, Moisés, vá lá, fale com Deus, nós não vamos, não dá. Todo o povo estremeceu. Imagina chegar diante do juiz todo-poderoso como um condenado sem direito algum a advogado, tendo que ouvir a sua sentença e tendo que, em pecado, encarar o Deus todo-poderoso, o Deus que é santo, santo e santo. A única maneira de você se livrar disso é correndo para o remédio que Deus deu, que é entregar a sua vida para Jesus, o mediador da nova aliança. Assim como o povo teve convicção de pecado lá no pé do monte, Deus hoje faz qualquer pessoa em qualquer lugar ter convicção de pecado. Ou seja, a pessoa entender: eu sou um pecador desgraçado, sou um pecador miserável. Diante do que Deus espera de mim, quem sou eu? Preciso de graça, me arrependo no pó e na cinza, entrego minha vida para Jesus e quero ser uma nova criatura e quero dar frutos nessa vida. Pense nisso. Ou então, encare o juízo final sem advogado. Vamos orar. Nosso Deus, nós te agradecemos porque estamos na nova aliança, um caminho bem melhor, bem mais suave, bem mais fácil, um caminho não regido pelo medo. E nós te agradecemos porque Jesus Cristo, nosso Salvador, veio a esse mundo para nos proporcionar essa vida cristã leve na tua presença. Eu quero te pedir que o Senhor nos traga uma convicção do valor que é a nova aliança, e que nos liberte de uma religiosidade de Velho Testamento, de uma religiosidade de lei, de uma religiosidade de templo, de um evangelho sem Jesus, de um evangelho sem fardos suaves. Quero te pedir também que pessoas que estão aqui, que ainda não receberam Jesus Cristo como seu Salvador, entendam que há um Deus santo, todo-poderoso, temível, que quer suas vidas, e que eles se rendam enquanto estão neste mundo, para que passem para o outro mundo em glória na tua presença por meio de Jesus Cristo. Pedimos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém.